bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. A Imperatriz Amélia de Lottenberg faleceu no Palácio das Janelas Verdes, em Lisboa, Portugal, no dia 26 de janeiro de 1873. Dona Amélia, Duquesa de Bragança e segunda Imperatriz do Brasil, faleceu aos 60 anos de idade, vítima de um colapso cardíaco. Assim como seu falecido esposo, o Duque de Bragança, Dom Pedro, Dona Amélia foi sepultada no panteão da dinastia de Bragança, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, Portugal. No ano de 1952, a cripta imperial no Monumento à Independência ficou pronta. Em 1982, a cripta já abrigava os restos mortais de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Foi decidido pelos governantes da época que a segunda imperatriz do Brasil também deveria ser sepultada no local, por mais que Dona Amélia não tivesse participado da independência do Brasil. Por muitos anos, o Monumento à Independência foi um dos principais monumentos do país, sendo visitado por chefes de Estado que passavam pela capital paulista. Apesar de reformas feitas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o local sofre há décadas com a infiltração de água, causada pelo terreno localizado num aterro, além da falta de manutenção. Pensando na preservação dos remanescentes humanos dos primeiros imperadores, a arqueóloga e historiadora Valdirene Ambil decidiu contar um projeto de mestrado de arqueologia forense aplicados aos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil depositados no Monumento à Independência. Valdirene Ambil decidiu buscar respostas sobre os despojos, seu estado de conservação, bem como do material associado, visando a preservação e possível restauro. Todo esse trabalho foi feito como dissertação de mestrado em arqueologia, apresentado ao programa de pós-graduação em arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Os restos mortais de Dona Amélia foram submetidos a uma tomografia computadorizada com 10 vezes mais resolução do que um exame comum. Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos de Dona Amélia de Lottenberg. Foi descoberto que ela estava mumificada. Cabelos, unhas e cílios estavam preservados, assim como a pele e órgãos internos. A palavra usada no vídeo foi exumar, mas a palavra correta a ser usada é pesquisa arqueológica. O processo de mumificação atribui-se ao fato de que, quando Dona Amélia faleceu em 1873, o corpo dela foi embalsamado, porque era um hábito da época fazer um velório de mais dias. No caso da Duquesa de Bragança, foram 3 dias de velório. Dessa forma, os médicos decidiram embalsamar o corpo da monarca para que não entrasse em decomposição durante esse período. Além deste processo, o corpo foi colocado em uma urna funerária com uma madeira rudimentar.
Esse caixão foi envolto por uma placa de chumbo, que foi hermeticamente fechada, ou seja, completamente vedada. Essas duas estruturas foram colocadas em um outro caixão de madeira, dessa vez uma madeira mais nobre. Dona Amélia foi sepultada no mosteiro de São Vicente de Fora, no Panteão dos Braganças, em uma estrutura onde não havia nenhum tipo de contato com o solo ou umidade. Isso fez que esse corpo fosse preservado e não entrasse em decomposição. Em 1982, quando aconteceu o translado dos restos mortais da imperatriz para o Monumento à Independência, ainda em Portugal, os responsáveis pelo translado perceberam que esse corpo estava preservado e aplicaram, na época, substâncias para manter o estado do corpo. Até porque existe uma lei sanitária que diz que deve acontecer as trocas de urna quando há um translado. Todo esse cuidado que Portugal e Brasil tiveram em 1982 fez com que o corpo da imperatriz pudesse ser encontrado em 2012, 30 anos após o translado, de forma intacta. A imperatriz Amélia guardou o luto de Dom Pedro I por 39 anos e foi sepultada de preto. Um exame na arcada dentária mostra que ela morreu com apenas 5 dentes. Os ossos da coluna mostram que Dona Amélia sofria de osteoporose e escoliose severa, o que provavelmente prejudicava o seu andar. Sua altura estimada foi de 1,60 m e 1,66 m. Nós, historiadores, não queremos que Dona Amélia seja conhecida apenas por ser uma múmia sepultada no Ipiranga, mas sim por todo o trabalho filantrópico feito em sua vida. Durante sua existência, a segunda imperatriz do Brasil se dedicou à caridade e a ajudar pessoas doentes. Todo esse trabalho e pesquisa estão na dissertação de mestrado da historiadora e arqueóloga Valdirene Ambil, que está online no site da USP, disponível em download gratuito. Irei deixar o link do documento no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se você quiser saber como foi a história de vida da segunda imperatriz do Brasil, então assista aos vídeos Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, parte 1 e parte 2. Se você chegou até o final do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu comentário ou sugestão de vídeo. Valorize a história do Brasil e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!